seleção brasileira, Carlos. Traz aí a Vamos. lista de convocados, né, da seleção brasileira pelo Dorival Júnior, que vai enfrentar a Venezuela na quinta-feira, às 18 horas, e na terça-feira enfrenta o Uruguai em Salvador, né? Traz aí um pouco da convocação do Dorival Júnior, e aí a gente faz uma projeção deste jogo, traz aí possível escalação da seleção se tiver, e aí a gente já discute um pouquinho da seleção brasileira que enfrenta aí a Venezuela. E onde vai ser esse jogo? Escalação não tem nada, né? Porque a E traz seleção pra gente aí começou. os jogos, né, que vão ter aí nessas duas datas de data FIFA. Tá. Escalação não tem nada, né? Porque a seleção fez o primeiro treino hoje, então acho que nem chegou o grupo inteiro, né? Então o Brasil joga na próxima quinta-feira, às 18 horas, jogo 6 horas da tarde, contra a Venezuela, jogo lá na Venezuela, né? E tem aqui as convocações, né? A gente tem. Vamos lá, ó, de goleiros foi o Bento, o Ederson e o Everton do Palmeiras. Nas laterais, o Danilo, o Wanderson, o Abner e o Guilherme Arana. Os zagueiros foi o Léo Ortiz do Flamengo, o Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG e o Murilo do Nottingham Forest. Os meio-campistas foi o André do Wolverhampton, o Andreas Pereira do Fulham, o Bruno Guimarães do Newcastle, o Gerson do Flamengo, o Paquetá do West Ham e o Rafinha do Barcelona. Os atacantes, Estevão do Palmeiras, Igor Jesus, Botafogo, Luiz Henrique, Botafogo, Gabriel Martinelli, Arsenal, Savinho, Manchester City e Vinícius Júnior, Real Madrid. Então essa é a convocação aí do Dorival Júnior para esse jogo da Venezuela, que o Brasil tem aí. São jogos contra a Venezuela na quinta-feira e depois na terça-feira, dia 19/11, contra o Uruguai. Né? O jogo vai ser, se não me engano, lá no Mangueirão. Então, 2 confrontos aí. A Venezuela hoje, né, na classificação, ela é a 8ª colocada com 11 pontos, o Brasil é o 4º com 16, então, mesmo o jogo sendo lá na Venezuela, acho que dá para o Brasil ganhar aí, né, dá para o Brasil vencer, trazer mais 3 pontos, né, e se solidificar cada vez mais nesse G4 aí das eliminatórias. Carlos, eu gostei aí de alguns pontos, né, da convocação do Dorival Júnior, gostei do Murilo, né, que já estava merecendo aí, tá jogando muita bola no Norte Forte, apesar que é um time que sofre muitos gols, que é muito atacado, mas individualmente ele tá fazendo temporadas muito boas por lá, né, e gostei do ataque, né, olha quanta opção a gente tem, né, Igor Jesus, né, Luiz Henrique, você tem aí Estevão, olha, Savinho, cara, olha só o ataque movimentativo, né, que o Dorival Júnior vai ter, né, que é a minha velocidade, a técnica, né, jogadores que estão em boa fase, né, Igor Jesus faz gol de tudo quanto é jeito, e o Vinícius Júnior, né, que é o principal protagonista, que a gente espera mais, que ainda precisa mostrar mais na seleção brasileira, acho que esse é o ponto. A seleção brasileira, né, deu uma certa melhorada no jogo contra o Peru, né, contra o Chile venceu, fez o que tinha que fazer, mas foram 2 jogos fracos. A seleção brasileira que não consegue emplacar boas atuações. Então vamos ver, né, se o Brasil joga melhor, né, nesse jogo contra a Venezuela. Também acho o Brasil é favorito, né, para vencer a Venezuela, mesmo o jogo sendo na Venezuela. E aí cada vez mais vai se solidificando, né, entre os 4 primeiros aí no CG4, podendo até subir mais, né, na colocação, e depois tem um confronto entre aspas direto contra o Uruguai, né? Que aí é o jogo mais pesado, né? Aí se trata de uma boa seleção, que o Louco Bielsa faz um grande trabalho por lá, né? Uma seleção muito ofensiva, que joga para frente, né? Propõe um jogo a todo momento. Davi Nunes está jogando demais. Daqui a pouco você passa aí alguns destaques das ligas aí do futebol europeu, mas aí é um jogo mais pesado, mas tem que vencer esse contra a Venezuela, né? Para chegar mais tranquilo contra o Uruguai, que aí vai ser um jogo mais difícil, né? Aí não dá para. Lógico, a gente tem que exigir, porque joga em casa, diante do seu torcedor, mas a gente tem que exigir aí que o Brasil, né, joga uma partida sólida defensivamente, que o meio-campo melhore na questão da construção, na fase ofensiva, e ofensivamente essa seleção aí tem muita opção para o Dorival escalar, né?
Savinho tem que ser titular, né? Porque tá jogando muito no City, mas o Luiz Henrique tá pedindo passagem. A gente já falou aqui inúmeras vezes que pode fazer aí um esquema rotativo, né? Podendo pôr o Rodrigo aí como falso 9, Vinícius Júnior, Savinho, depois tendo o próprio Luiz Henrique, o Igor Jesus pode ser titular também dessa equipe. Ao meu ver, ele tem que ser titular, né, com o Savinho e o Vinícius Júnior. Né, tem que ser o trio de ataque aí para esses 2 jogos. E o Luiz Henrique pedindo passagem no segundo tempo. Então tem que ser mais ou menos por aí. O Dorival dá uma sequência para esse meio campo, né? E o Gerson também ser titular. Então tá na hora do Dorival parar de ficar mexendo na equipe e dar uma certa sequência para a equipe, né? Bruno Guimarães, Gerson juntos. Gerson e mais 10, né? Porque o que o Gerson tá jogando. Então, eu acho que tem que ir mais ou menos nessa base. Boa, boa, boa. Então é isso, né? A gente fecha o assunto seleção brasileira. Na sexta-feira aí a gente vai fazer live e a gente volta aí com a análise completa da partida.